Você quer apresentar ela? Ah, Sim, só Ana, um momento. eu vou Sim? pedir para a Anne te apresentar assim muito rapidinho também, já que todo mundo falou um pouquinho. Ela faz ela é nossa mestre de cerimônias aqui. Vou falar por aqui, porque aí sai no computador de cima, né? Tranquilo, tranquilo. A gente faz. Então, tá. Hoje recebemos Celular. aqui a doutora Ana João Rodrigues. Ela é líder do grupo no ICVS e professora convidada na Faculdade de Medicina da Universidade do Minho. Sua pesquisa une neurociência fundamental e clínica, integrando estudos com roedores e humanos para elucidar os mecanismos neurais subjacentes aos comportamentos motivados. Seu laboratório emprega uma abordagem multidisciplinar, combinando avaliações comportamentais, optogenética, eletrofisiologia, farmacologia e imagens em tempo real com sensores geneticamente codificados em modelos de roedores para compreender como a recompensa e a aversão são codificadas no cérebro. Sua excelência em pesquisa foi reconhecida por meio de prêmios prestigiosos, incluindo o Prêmio Janssen de Neurociência, que foi a primeira edição, e financiamento competitivo da La Casa Foundation e da European Research Council, com uma bolsa consolidada. Além da pesquisa, ela é profundamente comprometida com a comunicação científica e o engajamento público, tendo liderado diversas iniciativas ao longo de vários anos para promover a alfabetização científica no público em geral. Muito obrigada, estamos muito honrados em receber a senhora aqui hoje, na nossa disciplina de colóquios, aqui no Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade Federal. Seja muito bem-vinda e é isso. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Aí o FPE, como vocês vão ter a oportunidade de ver, é quase uma segunda casa para mim. Apesar de só ter-vos visitado uma vez, temos uma relação muito estreita com muitos colegas, como vocês vão ter a oportunidade de ver ao longo da minha apresentação. Portanto, se o Nivaldo me permitir, eu vou começar a partilhar então Por favor. a minha apresentação. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, sim. Pronto. Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e eu vou-vos falar um pouco do trabalho que a nossa equipa tem desenvolvido ao longo dos anos e onde nós tentamos compreender como é que o prazer e a aversão estão codificados no cérebro de mamíferos e para isso nos últimos anos temos usado maioritariamente roedores, apesar de também termos tido alguns estudos com humanos, mas essencialmente focamos muito com trabalho em roedores. Se Ana, por acaso me quiserem... Sim? Não está apresentando aqui. A tela que aparece para a não? gente é... Não. Okay. Então esperem lá, que isto... conseguem ver alguma coisa? Não. Ainda não. Talvez esteja chegando aí. Window, Share. E agora? Agora Sim? quase chegou e caiu. Chegou e caiu. Ai, foi? Oh, que chatice. Esperem lá, então. É que eu não sei porque é que isto não me está a dar para... Agora a gente vê uma Conseguem... tela. Agora sim, perfeito, perfeito. Sim? Pronto. Sim, então, se por acaso tiverem alguma dúvida ou se quiserem me contactar por algum motivo, tem aqui o meu contacto e o nosso website do laboratório. Para começar, e como eu vos disse, esta é a equipa atual e como vocês podem ver, tem aqui uma bandeira que vos é muito, que é facilmente reconhecida e como vocês podem ver, nós temos uma presença de colegas aí do Brasil bastante proeminente, que é uma parte substancial da minha equipa e dos meus colaboradores. Portanto, nós temos uma relação muito estreita e quer o Tawan, o Leandro, o Rafael, são colegas que se formaram ou tiveram alguma ligação aí ao FPE
e ao longo de vários anos que tenho colaborado extensivamente com o Nivaldo e também com o Mauro, e temos vários artigos em comuns. Portanto, por isso é que eu vos disse que a UFPE é quase uma segunda casa do ponto de vista de investigação para mim. Este trabalho que eu vos vou apresentar é um trabalho de muita gente, é um trabalho onde nós juntamos pessoas com expertises diferentes e que nos permitem fazer aquilo que eu acredito que é a neurociência do futuro, que é uma neurociência multidisciplinar e onde diferentes conhecimentos, diferentes abordagens, diferentes modos de pensar nos permitem responder a perguntas científicas com portanto, com maior qualidade. Então, eu decidi colocar um slide com as técnicas que nós temos disponíveis na nossa equipa e vocês vão ter a oportunidade de ver que, devido às características da equipa que nós temos, onde temos biólogos, temos psicólogos, temos físicos, bioquímicos, nós conseguimos responder e usar uma série de técnicas para responder algumas das nossas perguntas. E, portanto, temos desde técnicas que nos permitem fazer o tracing anatómico, isto é, compreender quais as regiões do cérebro que estão conectadas com quais. Temos também técnicas diferentes que nos permitem avaliar a atividade neural, como por exemplo a eletrofisiologia, e aqui o Nivaldo teve um papel fundamental, porque foi ele que nos ensinou a fazer, há muitos anos atrás, a fazer os primeiros registros com probes, portanto com probes de silicone com 64 canais em animais, em roedores, portanto aqui muito agradecida, estou muito agradecida ao Nivaldo porque realmente foi uma ferramenta que foi excepcional para a nossa equipa e mais presentemente conseguimos também desenvolver outro tipo de ferramentas para avaliar a atividade neural, como por exemplo o calcio imaging com os microscópios miniaturizados e no qual eu vou ter a oportunidade de falar nesta apresentação. Não vemos só a atividade neural, mas também temos a oportunidade da nossa equipa de conseguir detectar a libertação de neurotransmissores usando outra técnica que se chama fotometria de fibra. É uma técnica baseada em fluorescência, onde nós usamos sensores fluorescentes para neurotransmissores e conseguimos ver os neurotransmissores a serem libertados num animal que esteja, por exemplo, a desempenhar uma tarefa. Temos uma panóplia muito grande de testes para avaliar diferentes dimensões do comportamento emocional, cognitivo, motor, etc. Portanto, temos um biotério com uma plataforma de testes comportamentais muito extensa. E depois conseguimos fazer também coisas interessantes, como por exemplo a optogenética e a chemogenética, que nos permitem manipular seletivamente grupos de neurónios. Isto é, nós com estas ferramentas conseguimos ativar ou inibir grupos específicos de neurónios e perceber qual é o impacto que isso tem no comportamento. Em paralelo, temos também disponível várias técnicas de biologia molecular que nos permitem depois caracterizar o que é que acontece a nível molecular quando os animais estão expostos a algo prazeroso ou aversivo. E hoje eu vou focar a apresentação essencialmente mostrando-vos o que é que nós conseguimos registar da atividade do sistema de recompensa com esta metodologia, com o calcio imaging, como conseguimos usar a fotometria de fibra para identificar a libertação de neurotransmissores durante animais que estão a desempenhar uma tarefa comportamental e também vou-vos mostrar de que forma é que nós usamos a optogenética para ativar determinados grupos de neurónios e ver qual é o impacto que isso tem no comportamento. E então, como é que nós olhamos para este problema? Todos os dias os animais estão expostos a centenas ou milhares de estímulos e eles têm que decidir quais é que são os estímulos que são relevantes, atribuir-lhes um código, uma valência, que será positiva caso leve a algo prazeroso ou negativa caso seja um estímulo aversivo que leva a um sentimento menos bom.
E depois eles têm que adequar o seu comportamento de forma a aproximarem-se de algo que é positivo ou a evitarem algo que é negativo. E nós estamos interessados em compreender como é que este processo funciona em situações fisiológicas, mas também no contexto de algumas doenças que têm uma disfunção desta atribuição, como por exemplo a depressão ou a adição a substâncias de abuso. E eu estou a falar de prazer e de aversão, e para isso é preciso nós compreender o que é que nós já sabemos do sistema de prazer, o circuito de recompensa do nosso, do cérebro dos mamíferos, o reward circuit. E o que nós sabemos é que estudos na década de 50, principalmente este estudo muito interessante de Olds and Miller, o que eles fizeram foi implantar no cérebro de ratos elétrodos, e o animal era colocado numa caixa e ele podia pressionar numa alavanca para ser estimulado nessa região do cérebro. E como vocês podem ver, isto são cortes de várias zonas do cérebro do animal e cada quadradinho equivale ao local onde o elétrodo estava posicionado. E o que eles verificaram era que, para algumas áreas em particular, o animal carregava centenas a milhares de vezes para receber essa estimulação nessa área. O que levou os investigadores a dizerem que há áreas que, quando estimuladas, induzem uma sensação de prazer nos animais e, portanto, elas, no fundo, quando estimuladas, é como se o animal estivesse perante algo, uma recompensa natural. Noutras situações, a estimulação não causava nada ou até fazia com que os animais evitassem carregar naquela alavanca, levando os investigadores a acreditar que aquela região era uma região importante para a aversão. Uma das regiões que canonicamente estava associada a reforço positivo, portanto a recompensa, era quando eles estimulavam este MFB, que é o Medial Forebrain Bundle. E o que é isto? Isto são projeções, são os axónios que vêm do midbrain, destas regiões que estão aqui no midbrain, que é a área ventral tegmental, o VTA, e a substância nigra, que são áreas classicamente identificadas como sendo áreas dopaminérgicas e que enviam os axónios até ao estriado. E temos aqui o estriado dorsal e o núcleus accumbens, que é a área que eu vos vou falar. E nós sabemos que quando os animais tinham o elétrodo nestas fibras, eles carregavam centenas e às vezes milhares de vezes para serem estimulados, levando a acreditar que isto, no fundo, era o circuito principal envolvido na recompensa. Mais tarde, veio-se a descobrir, com o uso de outras ferramentas, que estes neurónios destas regiões não respondem só a recompensas, mas também respondem a estímulos aversivos, como vocês podem ver aqui. Reparem, este neurónio responde com um aumento ou uma recompensa, mas quando tem um estímulo aversivo, ele também responde com uma inibição. Aqui, por exemplo, este neurónio tem um aumento de atividade. Portanto, não é só recompensa que está codificada nestes neurónios, mas a aversão também parece existir e parece ser importante e parece estar codificada de alguma forma nestes neurónios dopaminérgicos do midbrain. Então, e o principal alvo destes neurónios, como eu vos disse, é o estriado. E o que eu acho fascinante acerca destes neurónios do midbrain, como vocês podem ver aqui, isto é um único neurónio dopaminérgico, portanto o corpo celular estaria aqui, onde estão a ver o meu ponteiro. Isto é a arborização axonal desse neurónio. Por isso, imaginem, cada neurónio pode ter milhares e milhares de sinapses no estriado. Por isso, conseguem compreender que estes neurónios são super importantes e desempenham muito provavelmente funções muito diferentes dependendo da sinapse que estamos a falar.
Imaginem, se eu estiver a registar aqui, provavelmente a atividade desta sinapse vai ser muito diferente da atividade desta sinapse. E este estriado, então, é conservado entre homem e roedor, tem uma zona dorsal que se designa, no caso dos humanos, por caudado hipotâmen e no caso dos roedores por estriado dorsal, mas a região que eu hoje gostava de falar-vos é o núcleus accumbens. O núcleus accumbens é a região para onde o VTA envia aquelas projeções dopaminérgicas. E este núcleus accumbens, nós sabemos que se o inibirmos, nós afetamos o prazer dos animais, afetamos a motivação dos animais. Esta região é composta essencialmente por um conjunto de neurónios GABAérgicos, portanto neurónios inibitórios, que se designam por medium spiny neurons. E eles expressam dois tipos de receptores, ou o receptor de dopamina D1 ou o receptor de dopamina D2, e há um conjunto destes neurónios que expressa ambos os receptores. E além destes neurónios, temos também interneurónios nesta região e a maioria deles também são GABAérgicos. Por isso esta região é bastante interessante porque é uma região essencialmente inibitória. E, portanto, também é interessante por esse motivo, mas também a torna um pouco mais difícil de estudar do ponto de vista da atividade neural. Então, e o que é que nós estamos interessados, então? Porque é que estamos interessados nesta região? O que é que nós queremos compreender? Então, como eu vos disse, os animais estão expostos a imensos estímulos, estímulos positivos, estímulos aversivos, e eles têm que decidir o que fazer. No caso de um estímulo positivo, como por exemplo uma gota de sacarose, é doce, o animal gosta e ele vai aproximar-se para consumir. No entanto, um pequeno choque na pata é algo aversivo e, portanto, o animal ou vai evitar ir para o sítio onde pode levar o choque ou vai fazer aquilo que nós designamos por freeze or flight, não é? Que é, no fundo, o animal vai congelar e vai ficar com medo daquilo que vai acontecer. Isto são estímulos inatos que induzem prazer ou aversão, mas se vocês forem a pensar, frequentemente nós temos estímulos que só com a aprendizagem, com a experiência, é que passam a ter uma valência positiva ou negativa. Por exemplo, se nós associarmos um som com a entrega de sacarose ou outro som diferente com a entrega de um choque, passado algumas associações, algumas destas associações, este estímulo por si só passa a ser um estímulo condicionado, isto é, os animais ouvem este som e vão aproximar-se porque acham que vão receber a recompensa. Isto, no fundo, é aquilo que o Pavlov fez com os cães, que quando tocava a campainha, os animais começavam a salivar, mesmo que não vissem a comida. Isto designa-se por comportamento associativo ou condicionamento pavloviano. E nós sabemos que este circuito mesolímbico, ou circuito de recompensa, com estas projeções dopaminérgicas do VTA para o núcleus accumbens, é essencial para esta aprendizagem associativa. E eu já vos disse que no accumbens nós temos os neurónios D1 e os neurónios D2, e estes são diferentes porque projetam para áreas diferentes do cérebro. Os D1 projetam de volta para o VTA, por isso fazem tipo um loop, estão a ver? Eles projetam para lá e o VTA projeta de volta para o accumbens, mas também projetam para o pálido ventral, enquanto que os D2 apenas projetam para o pálido ventral. Então, a primeira parte dos resultados que eu gostava de vos mostrar era que nós tentamos compreender qual era a atividade destes neurónios D1 e D2 em animais acordados quando estão perante algo positivo ou algo negativo. E para isso, o que nós fazemos é injetar um sensor de cálcio que se designa por GCAMP,
E, no fundo, o que é que este sensor vai emitir fluorescência quando há aumento de cálcio dentro do neurónio. E o aumento de cálcio dentro do neurónio, como vocês sabem, leva à despolarização, portanto, isto é uma proxy, é uma indicação de que aquele neurónio foi recrutado, portanto, teve uma excitação. E o que é que nós fazemos? Nós conseguimos expressar este sensor de cálcio apenas em neurónios D1 ou neurónios D2, que neste caso são marcados com A2A, isto é a mesma coisa que D2, está bem? É um marcador para neurónios do tipo D2. Nós usamos linhas transgénicas de animais para permitir a expressão deste indicador de cálcio, deste sensor de cálcio, quer em neurónios D1, quer em neurónios D2. E isto foi o trabalho desenvolvido pelo nosso colega Tauan, pela Verónica e com a Karina a supervisionar. E se vocês repararem aqui o vídeo, isto é um animal que tem um microscópio na cabeça, estão a ver? Este microscópio está a registrar isto que vocês estão a ver aqui do lado direito, que são estes flashes de luz que vocês veem, são neurónios a dispararem. E depois, o que é que nós conseguimos fazer? Usando modelos matemáticos sofisticados de análise de imagem, nós conseguimos identificar o que é um neurónio, conseguimos tirar a sua atividade e conseguimos identificar qual foi a resposta, por exemplo, à sacarose, que está aqui marcada. Estão a ver? Por exemplo, este neurónio daqui, aqui teve um aumento de atividade, mas este, por exemplo, parece que ficou diminuída a sua atividade, e aqui, por exemplo, em resposta a um choque, estes neurónios têm todos um aumento de atividade. E o mais interessante, como nós conseguimos seguir as células ao longo do tempo, conseguimos fazer depois mapas onde conseguimos perceber que neurónios é que respondem à sacarose e se esse mesmo neurónio também respondeu ao choque. E o que o nosso trabalho demonstrou foi que tanto os neurónios D1 como os neurónios D2 são principalmente inibidos, aqui a azul, em resposta à sacarose, enquanto que em resposta ao choque a maioria destes neurónios estão excitados. E o que era interessante é que para D1 ou para D2 a maioria dos neurónios tinham uma resposta diferente, inversa à sacarose e ao choque, como podem ver aqui. Por exemplo, aqui 49% dos neurónios respondia de uma forma oposta à sacarose e ao choque, e aqui também para o caso do D2. O que este trabalho então demonstrou, aqui até que esta parte, é que, primeiro, não existem só neurónios que respondem à sacarose, nem neurónios que respondem só ao choque. Uma grande parte destes neurónios, na verdade, mais de 60% responde a sacarose e a choque. E depois, outro achado interessante é que tanto os D1 como os D2 eram responsivos. Isto foi um achado interessante, porquê? Porque no field pensava-se que os neurónios D1 e D2 tinham papéis completamente diferentes e que os neurónios D1 respondiam principalmente a algo positivo, enquanto que os neurónios D2 respondiam principalmente a algo negativo. E este trabalho veio demonstrar que, afinal, ambas as populações de neurónios respondem a estes estímulos de uma forma similar. O que também foi muito interessante ver neste trabalho foi que a atividade ao longo dos vários trials, portanto, os animais, imaginem, têm 10 exposições a sacarose, 7 choques, a sua resposta daquele neurónio não era sempre a mesma. Vamos tomar aqui como exemplo o primeiro neurónio. Reparem, no primeiro trial ele estava excitado, mas no segundo já estava inibido. E no último nem sequer respondia. Portanto, não havia uma correlação muito grande na atividade de cada neurónio individualmente ao longo dos trials. Então, isto levou-nos a acreditar que talvez a informação do que é algo positivo ou algo negativo não existisse a nível de neurónios individuais, mas sim a nível populacional. Isto é, nós precisávamos de ensembles de neurónios, isto é, conjuntos de neurónios, para codificar o que é que seria
uma sacarose, um evento de sacarose, ou o que é que seria um evento de choque. Como é que nós podemos então testar isso? Nós usamos um Support Vector Machine, que no fundo é um classificador supervisionado, e este classificador o que é que faz? Basicamente vocês pegam na atividade neural, treinam esse classificador com esta atividade neural de parte dos vossos dados, dizendo, olha, aqui o animal está a consumir sacarose e é esta atividade. Aqui o animal está perante um choque e é esta atividade. Aqui ele não está a fazer nada, é esta atividade. Treinam a máquina e depois voltam a apresentar os vossos dados e veem se este classificador consegue ou não dizer se o animal, só com base na atividade da população, se o animal está perante um choque ou perante uma sacarose. E o que nós descobrimos foi que, sim, esta informação, a representação do que é um choque e o que é a sacarose, está codificada tanto para os neurónios D1, como podem ver aqui, em 85% das vezes o classificador disse com acurácia isto é um evento de sacarose, isto é um evento de choque, e os neurónios D2 também, com menos acurácia que os D1, mas mesmo assim estatisticamente significativo de dados que, no fundo, são dados shuffle. O que é que isto quer dizer? Nós pegamos e misturamos os dados todos e isto seria 50% de hipóteses de acertar, não é? Que é o aleatório, e vocês podem ver que a nossa máquina tem uma performance relativamente boa. Portanto, com base na atividade neural de D1 ou de neurónios D2, nós conseguimos dizer aquele animal está a receber um choque ou aquele animal está a consumir sacarose. Claro que nós perguntamos, mas será que isto é verdade para todos os estímulos? Ou será que os animais têm mais dificuldade em distinguir perante, por exemplo, esses estímulos positivos? Porque aqui estamos a falar de um estímulo positivo e um aversivo. Então o que é que nós fizemos? Expusemos os animais à sacarose e a leite condensado, que eles também gostam. Portanto, dois estímulos positivos. E aqui, como podem ver, já é muito mais difícil para o classificador de dizer o que é sacarose e o que é o leite condensado, tanto para D1 como para D2. E isto demonstra que estímulos da mesma valência são codificados de uma forma mais similar do que estímulos de valência diferente. Isto são estímulos individuais e nós queríamos compreender o que é que também acontece nestes neurónios quando temos o comportamento associativo, isto é, quando o animal ouve um som e recebe sacarose ao longo de vários trials ou de vários dias, ou quando ouve outro som diferente e recebe choque durante também vários trials. E aqui é só para vocês verem o comportamento dos animais. Se é algo positivo, o que é que vocês esperam? Que quando ele aprende a associação, mal ouve a campainha, ele vai tentar receber a sacarose, porque ele sabe que vai receber a sacarose. E é exatamente isso que vocês veem aqui ao longo dos dias. Reparem, no dia 1 ele não sabe o que é que o som quer dizer, que começa aqui e não vai lá, portanto não faz poucos. Nós temos um sensor infravermelho para saber se o animal meteu lá que sim ou não. Mas reparem, no dia 5 e no dia 10, ele vai lá muitas vezes porque ele já aprendeu que ao ouvir o som quer dizer que vai receber a recompensa. E isto é verdade para animais D1 e para animais A2A. E aqui no caso do estímulo aversivo, o que é expectável é que o animal faça freezing quando ouve a pista antes de receber o choque. Porquê? Porque se o animal aprendeu a associação, ele ouve este som, sabe que vai levar um choque e, portanto, isto induz freezing. E é exatamente isto que vocês veem aqui ao longo dos trials, o aumento do freezing ao longo dos trials para as duas estirpes de ratinho. Isto demonstra que os animais aprendem a tarefa e conseguem perceber a associação de um som com algo positivo ou de outro som com algo negativo. Então, e o que é que acontece do ponto de vista da atividade dos D1 e dos D2 no núcleus accumbens? O que nós vimos foi que
Isto são número de neurónios, a azul temos inibições e a vermelha excitações, e o que vocês veem é que ao longo dos dias há sempre excitações, inibições e neurónios que não alteram a sua atividade. Mas o que para nós foi particularmente surpreendente foi que o padrão entre D1 e D2 era muito parecido. Eles tinham percentagens similares de neurónios que respondiam tanto à pista, ao estímulo condicionado, CS, que é a pista sonora, como à entrega da sacarose. E o que também foi muito interessante foi que não havia uma alteração drástica nas percentagens de neurónios responsivos ao longo dos dias, ao contrário do que nós estávamos à espera. O que é que nós estávamos à espera? Nós estávamos à espera que ao longo dos dias, de alguma forma, houvesse uma alteração do número de células responsivas. Por exemplo, que houvesse um aumento de neurónios que começavam a responder à pista sonora porque começavam a compreender que aquela pista ia dar origem a algo positivo ou negativo. E isso não se verificou. E se vocês olharem aqui para a percentagem de neurónios que estão excitados ou inibidos ou que não têm alteração da sua resposta durante o dia 1, dia 5 e dia 10, isto é a resposta à pista sonora e aqui é a resposta à sacarose, vocês veem que os números não variam assim tanto ao longo do tempo. E isto é verdade para D1 e é verdade para D2. E estes dados foram bastante interessantes porque na bibliografia, numa região um bocadinho ao lado, também é o núcleus accumbens, mas não é exatamente a coordenada anatómica que nós estamos a registar, isto não se verifica e há uma evolução ao longo dos dias. Portanto, dependendo da região do núcleus accumbens que nós estamos a registar, nós temos respostas diferentes ao longo da aprendizagem associativa. Depois, o que é que nós decidimos fazer? Eu mostrei-vos que, anteriormente, a atividade destes neurónios podia ser usada para distinguir o que era uma sacarose de um choque. E nós agora perguntamos se a atividade destes neurónios serve para um classificador distinguir quando o animal está perante uma pista associada à sacarose ou quando está perante a sacarose. E o que nós vimos é que sim, é que o animal consegue distinguir ao longo dos dias o que é a atividade associada a uma pista sonora e o que é a atividade associada à sacarose. E encontramos os mesmos achados para o caso do Pavlovian aversivo, onde uma pista sonora dá origem está associada com o choque. Portanto, até agora, o que é que nós conseguimos vos mostrar? Que tanto os neurónios D1 como os D2 são co-recrutados durante aprendizagem apetitiva e aversiva, aprendizagem associativa, apetitiva e aversiva, que esta informação não é codificada a nível individual, mas sim a nível de população de neurónios. E claro, a pergunta agora é, mas será que estes neurónios, os D1 e D2, têm clusters funcionais parecidos? Isto é, será que se olharmos mais em detalhe ao longo do tempo para a sua atividade, eles formam clusters similares? E, surpreendentemente, o que nós vimos foi que sim. Aqui em cima temos o caso a verde de Pavlovian apetitivo e em baixo o aversivo. E para os neurónios D1 encontramos 3 clusters diferentes de neurónios, isto é, que têm 3 padrões de atividade muito diferentes um do outro, e para D2 também. E se vocês olharem entre aqui o D1 e os D2, os padrões são muito similares entre eles, isto é, há um co-recrutamento de D1 e de D2 e eles também formam clusters funcionais similares. Portanto, o que isto nos faz acreditar é que estes neurónios são co-recrutados e ambos
são precisos para que haja esta codificação de CSUS, isto é, uma pista que está associada a um outcome positivo ou negativo. A nossa pergunta subsequente foi, muito bem, então estes neurónios estão envolvidos nestas respostas e neste comportamento associativo, onde uma pista dá origem a algo positivo ou negativo. O que é que acontece se nós mudarmos as regras do jogo? Então, o que é que nós fizemos? Agora, o animal primeiro aprendeu a associar a pista sonora à entrega do choque e depois de ele aprender essa associação, nós mudamos as regras e então ele ouve a pista, mas já não apanha choque. E o que nós vemos ao longo deste processo que nós designamos por extinção, portanto, estamos a extinguir a associação. Porquê? Porque este som já não prediz a entrega do choque. O animal vai reduzindo o freezing. Estão a ver? O que quer dizer que ele, ao longo da extinção, ele aprende que a pista já não vai dar origem ao choque. E o que nós verificamos, olhem aqui para baixo, isto é para D1, isto é para D2, é que no caso da extinção, isto é dia 1 de extinção, dia 5 e dia 9, os neurónios D2, a magnitude da resposta excitatória dos D2, aqui a vermelho, era muito superior à magnitude de resposta dos neurónios D1. O que nos levava a acreditar que talvez estes neurónios D2 fossem importantes neste processo de extinção. E então nós desenhamos uma tarefa onde a mesma tarefa, mas agora manipulando estes neurónios. E como é que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos, usando ferramentas genéticas, neste caso optogenética, conseguimos fazer expressar canais que permitem a ativação ou inibição de neurónios D1 ou neurónios D2 no núcleos accumbens destes animais. E, portanto, o que é que nós fizemos? Em condições de extinção, isto é, o animal ouve a pista, mas já não recebe o choque, nós excitamos ou inibimos neurónios D1 e D2 do núcleus accumbens. Então, o que é que aconteceu? Ao manipularmos neurónios D1, o grupo controle aqui está sempre a cinzento. Reparem que não há diferenças significativas, quer a gente excite, quer iniba os neurónios D1. Os animais extinguem em níveis similares aos do controle. No entanto, para D2 a situação era diferente. Quando nós excitávamos os neurónios D2 também não vimos nenhum efeito, mas ao inibir os neurónios D2, nós atrasávamos a extinção. Portanto, nós tinha um impacto no processo de extinção. O que é de acordo com isto que eu vos mostrei? Reparem, nós temos muita atividade de D2, o que parece indicar que é importante para o processo de extinção, e quando nós bloqueamos, inibimos esta excitação, efetivamente nós temos um impacto no processo de extinção. E aqui eu gostava de vos chamar a atenção para aquilo para onde é que nós estamos a caminhar agora. Para fazer estas experiências, nós tivemos que analisar os vídeos dos animais e fazer a identificação do freezing. E se vocês considerarem que temos 10 animais, 10 minutos por vídeo, 11 dias, 8 grupos, etc, 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 isto equivale a um mês inteiro de análise non-stop por uma pessoa. Obviamente que isto é super exigente e muito, muito cansativo. Então, o que é que nós estamos a fazer agora? Isto é exigente, é cansativo e também pode ser bias, isto é, dependendo do investigador, e apesar de nós fazermos sempre isto em modo blind, isto é, o investigador não sabe o que é que está a analisar, nós não temos identificação nos vídeos, ele não sabe o que é que está a analisar, se é freezing, se é um animal que está a ouvir uma cue positiva, negativa, que animal é que período é que é,
mesmo assim entre investigadores os níveis de freezing são diferentes. E então, o que é que o Leandro, que é um colega também aí do Brasil, juntamente com outras 3 colegas, têm vindo a desenvolver ao longo do tempo? Ferramentas automatizadas para identificar onde é que está cada parte do animal, e aí usamos o Deep Web Cut, eu já vos vou mostrar um exemplo, para depois conseguir compreender o que é que está a acontecer do ponto de vista comportamental. Então, o que é que acontece? O investigador diz onde é que está o microscópio miniaturizado, onde é que está o nariz, onde é que está a cauda, etc. E depois este DLC, o Deep Web Cut, consegue identificar a posição do animal e transformar isto naquilo que nós designamos por pose estimation e gravar o que é que o animal está a fazer, em que posição é que está, para onde é que foi a cabeça, para onde é que foi a cauda, para onde é que foram as patas. Porquê é que isto é interessante e porquê é que fazemos isto? Porque é unbiased, é uma máquina que faz isto e depois permite-nos usar outro tipo de testes, como por exemplo, outro tipo de ferramentas, desculpem, como o MoSeq, que no fundo, o que é isto? É um programa onde vocês colocam a posição do animal, portanto estes pontinhos que saíram aqui do DLC ao longo do tempo, e conseguimos fazer sílabas comportamentais, isto é um exemplo nosso, imaginem, de um animal que está a fazer uma tarefa e o programa, de uma forma unbiased, vai identificar sílabas comportamentais, isto é, pedaços de comportamento. E depois um investigador vai olhar para os vídeos, por exemplo, da sílaba 30 e vai ver o que é que o animal está a fazer e categoriza. E neste caso, por exemplo, a Natasha viu que a sílaba 30 era quando o animal estava a correr. Por exemplo, as sílabas aqui a roxo era quando o animal está a fazer freezing ou está muito parado. E, portanto, o que é interessante é que depois nós conseguimos quantificar quanto tempo é que o animal fica em cada uma destas sílabas, cada um deste tipo de comportamentos e perceber se há diferenças ou não entre animais e obter algo como isto. Reparem, isto são as sílabas diferentes, estes pontinhos equivalem ao DLC que eu vos mostrei, imaginem aqui em cima, isto é o nariz, aqui é a cauda, e reparem que as sílabas têm um fenótipo completamente diferente. Por exemplo, aqui a sílaba 28, o animal está a correr, aqui em baixo, estão a ver do lado esquerdo, enquanto que, por exemplo, aqui a sílaba 25 é uma sílaba de imobilidade, o animal basicamente não sai do sítio. Enquanto que, por exemplo, aqui a sílaba 21, o animal está a ir para a sua esquerda. Então, qual é agora o trabalho do Rafael, que também veio aí da UFPE recentemente? É pegar em cada uma destas sílabas e alinhar a atividade neural, que eu vos mostrei, dos neurónios D1 e D2, e compreender se há diferenças, dependendo do comportamento, na atividade de cada um daqueles grupos de neurónios. E é aqui que nós estamos atualmente. E então, agora, a segunda parte da nossa tarefa, portanto, da nossa apresentação, o que é que eu vos mostrei até agora? Eu mostrei-vos que nós somos capazes de ver a atividade de D1 e D2 em animais acordados a desempenhar uma tarefa. Conseguimos agora usar ferramentas unbiased de machine learning para identificar padrões de comportamento que muitas vezes o ser humano não consegue identificar. E agora vou-vos mostrar como é que nós conseguimos manipular estes neurónios e onde é que isto nos levou. E como eu vos disse antigamente, nós conseguimos usar a optogenética para ativar ou inibir os neurónios D1 e os neurónios D2. E então o que é que nós assumimos? Nós fizemos um teste que se chama o CPP, onde temos uma caixa com 3 divisórias. E nesta caixa, os animais podem ser estimulados de um lado da caixa, enquanto que do outro não são estimulados. Se esta estimulação induzir prazer, o animal, no dia do teste, sem estimulação, ele vai preferir passar mais tempo lá. Se induzir aversão, ele vai evitar ir para aquele lado da caixa.
E então foi exatamente isso que nós fizemos e o que nós descobrimos foi bastante interessante e um pouco controverso na altura. Então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que se fizéssemos uma estimulação dos neurónios DU1 curta, 1 segundo de estimulação daqueles neurónios, isto fazia com que os animais preferissem o lado associado à estimulação, como vocês podem ver aqui, quer para neurónios D1, a verde, quer para neurónios D2, a azul. No entanto, se usássemos uma estimulação mais prolongada daqueles neurónios, induzíamos aversão nos mesmos animais, isto é, eles evitavam estar no sítio associado à estimulação. Ora bem, como é que então, estimulando neurónios D1 e D2, pode levar a prazer, a reforço positivo, e a reforço negativo, e a aversão? Como é que isto pode acontecer? Dependendo do seu padrão de atividade. Então, a nossa melhor hipótese era que, eu disse-vos que estes neurónios são GABAérgicos, mas eles também libertam opioides endógenos. E estes opioides tipicamente são libertados em condições muito específicas, onde existe uma atividade prolongada ou ainda existe high frequency stimulation dos neurónios. Então, a nossa hipótese era que talvez nesta situação, onde estávamos a fazer uma estimulação mais prolongada, tivéssemos a libertar opioides. Se isto era verdade, ao bloquear os opioides nestas regiões, nós devíamos ter um efeito no comportamento. E, efetivamente foi isso que nós fizemos. Nós usamos farmacologia, usamos antagonistas dos opioides no VTA ou no pálido e uma longa história muito curta. Quando fizemos isto no caso da estimulação prolongada, nós deixamos de ver a aversão que víamos anteriormente, como podem ver aqui. Portanto, sim, e esta estimulação prolongada estava a libertar dinorfina no VTA e encefalina no pálido ventral. E para terminar esta apresentação, vou-vos mostrar o que é que nós fizemos a seguir. Então, já vos mostrei a atividade neural, já vos mostrei que conseguimos manipular o comportamento dos animais e mostrei-vos que provavelmente os opioides são importantes. Falta-nos agora ver estes opioides in vivo. Será que é possível? E a resposta atualmente é sim, é possível, porque existem sensores fluorescentes de opioides que a Lynn Tian desenvolveu há uns anos atrás e que, em colaboração com o Michael Brukas e o Raj, a Verónica e a Marcelina conseguiram mostrar pela primeira vez que a dinorfina é libertada no VTA em animais que estão a desempenhar a tarefa. Então, o que é que nós fizemos? Nós usamos sensores fluorescentes para a dinorfina, neste caso, que é este sensor aqui, e o que é que acontece? Chama-se o K-Light, e quando a dinorfina se liga, ele emite fluorescência. E nós conseguimos quantificar isto com fotometria de fibra, que foi uma das técnicas que eu vos disse que nós tínhamos no início. Então, o que é que nós fazemos? Nós injetamos este K-Light no VTA, pomos uma fibra para fazer o registro de fotometria de fibra e desta forma conseguimos ver em tempo real, em animais acordados, libertação de dinorfina nesta região. Claro que primeiro validamos o sensor, aqui é a validação farmacológica, usamos um agonista da dinorfina e vocês veem que ele aumenta drasticamente a fluorescência, o sensor, e também fizemos estimulação, high frequency stimulation destes terminais do Accumbens para o VTA e isto também aumentou a dinorfina, como conseguem ver aqui. Agora, será que conseguimos ver isto in vivo? E a resposta é sim. Então, o que é que nós fizemos? Nós condicionamos os animais, como eu vos mostrei, portanto, um som dá origem a um choque, os animais aprenderam a tarefa, e o que nós vimos foi que, durante a exposição à Q, os níveis de dinorfina no VTA aumentam, e quando damos um choque, diminuem. Depois, se nós jogarmos com... Desculpem, deixem-me só... Ok. Depois, se nós fizermos... se nós mudarmos as regras do jogo, e onde, por exemplo, em alguns trials,
não damos o choque e os animais estão à espera, reparem o que é que acontece. Isto é o que acontece numa situação normal, temos o aumento à Q e a diminuição ao choque, e quando nós omitimos o choque, a dinorfina até parece que continua aumentada, como que a dizer ao nosso cérebro, olha, tu não recebeste o choque que era suposto teres recebido. Portanto, nós acreditamos que se calhar a dinorfina pode ser um sinal de erro e estamos presentemente a testar essa hipótese. Portanto, desta parte da tarefa, o que eu vos mostrei é que a dinorfina também está a ser libertada dinamicamente nesta região, durante o comportamento associativo, e quando nós mudamos as regras do jogo, ela parece aumentar, levando à questão se efetivamente pode ter um papel importante a sinalizar erro. E com isto eu penso que termino, portanto, muito obrigada, e se tiverem alguma questão, estou à vossa disposição. Obrigada. Show de bola, Ana. Agora vamos às perguntas. Tem perguntas? Por favor. Dá para me responder? Dá. Primeiro, muito obrigado, doutora. Foi excelente a palestra. Eu tenho uma dúvida se já foi feito um estudo onde o mesmo estímulo, por exemplo, eu dou um estímulo sonoro, e aí eu apresento, ora, um estímulo agradável à cobaia, ou ora, um estímulo à cobaia. E se, por exemplo... Eu não consegui, desculpa, eu perdi os últimos 2 segundos. Podes repetir a pergunta, por favor? Claro, doutora. Eu queria saber se tem algum estudo falando que eu dou o mesmo estímulo sonoro e, ora, eu ofereço agradável à minha cobaia, e outro, eu dou o mesmo estímulo sonoro e eu ofereço algo danoso a ela, incômodo a ela. Aversivo. Aversivo, perfeito. Sim. Sim, existem tarefas que nós designamos como uncertainty, que é isso que tu estás a dizer. O animal não sabe o que é que aquilo o que é que aquilo vai originar. Nós nunca fizemos isso nos nossos ensaios, mas há tarefas específicas para isso. Tipicamente, o que é observado é que essas pistas sonoras depois, elas não codificam valência, elas codificam saliência, isto é, elas são importantes porque sinalizam que algo importante está a acontecer, mas não necessariamente que é algo positivo ou negativo. Mas existem tarefas, efetivamente, com esse tipo de desenho, mas nós nunca fizemos isso no laboratório. Entendo. Mas, morfologicamente, existe, por exemplo, assim, alguma ativação ou maturação a mais, por exemplo, em áreas de raciocínio, algo do tipo, em indivíduos que são submetidos a esse tipo de coisa? Porque, assim, na minha hipótese, eu entendo que, por exemplo, a partir do momento que eu faço isso, o rato ele vai pensar, entre aspas, muito mais no que pode vir. Então, amadureceria mais essa questão do centro de tomada de decisão, por assim dizer. Sim, existe. Mesmo o comportamento associativo que eu vos mostrei, existem alterações, plasticidade sináptica, portanto, existem alterações, inclusive no núcleus accumbens, mas também noutras regiões do cérebro, porque o animal é uma aprendizagem e, portanto, como é uma aprendizagem, tem que haver sinapses que são potenciadas e outras que são deprimidas, não é? Portanto, existe plasticidade sináptica associada. Nestas condições onde o animal tem algum nível de incerteza, porque ele não sabe o que é que a pista vai originar, eu diria que também existe a plasticidade. Eu não tenho a certeza se isso já foi feito para o núcleus accumbens em particular. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Mas para outras regiões do cérebro sei que existem estudos. Para o accumbens não tenho bem a certeza se existe com esse desenho de tarefa, se existem artigos nesse sentido. Aqui tem várias câmeras, né? Boa tarde, parabéns pela palestra, foi muito interessante. Eu fiquei numa dúvida em relação à questão da classificação com a Support Vector Machine. Você mostrou alguns gráficos que tinham 80% aproximadamente de acurácia. Eu fiquei na dúvida se esses neurônios eram a partir do sinal de neurônios individuais,
que eles quantificavam o tipo de que ele Não, era população. Não, então, nesse caso da população, você acha que, por ser, em termos de população, ele atingiu o platô de 80%, ou ele poderia chegar a mais do que 80%, ou não? Por causa justamente por ser população e o ruído. Nós o que vimos foi que se fizermos isto com neurónios individuais, portanto, se pegares na atividade de neurónios individuais e usares isso para fazer o feed do SVM, nós não temos acurácia de decoding. Porquê? Porque os animais, ao longo dos trials, como eu vos mostrei, eles estão sempre a mudar. Portanto, eles têm um drift na atividade, eles não têm sempre uma atividade preservada. Mas o que nós verificamos, eu mostrei-vos as percentagens, é que, num dado momento, imaginem, temos sempre 30% de neurónios excitados. Agora, podem não ser sempre os mesmos de trial para trial, imagina. Então, quando nós fazemos single neuron, SVM, não temos acurácia de descodificação, só quando fazemos population coding. Portanto, é preciso a população para conseguirmos codificar este tipo de informação e, e fazer com que o classificador tenha cerca de 80%. Respondendo à outra pergunta, se podemos aumentar a acurácia, nós o que fizemos, que eu não vos mostrei, foi, mas está publicado no artigo, nós pegamos nos top 20% de neurónios com melhor acurácia. Imagina, os 20% melhores, nós pegamos nesses e decidimos ver o que é que acontecia ao longo do teste comportamental. E o que nós vimos é que os melhores neurónios num dia, do ponto de vista de decoding accuracy, não são de todos os melhores no dia seguinte. Portanto, não há uma correlação. Eles mudam, lá está, mais uma vez, de acordo com aquilo que nós vimos, que é, eles variam ao longo do tempo a nível individual, mas a nível populacional a representação é mais estável. Agora, uma outra dúvida. Em relação digamos assim, a totalidade da região do núcleo accumbens, o quanto que eu poderia, por exemplo, aumentar a quantidade de neurônios que eu consigo registrar para melhorar essa atividade geral de... Não consegues. Não consegues, isto é, consegues aumentar o número de neurónios e isso não vai mudar nada. Sim. Os dados que eu vos mostrei, de longe, é um número mais que suficiente de neurónios para ter algum processo de codificação a acontecer. Há outras regiões, como por exemplo a amígdala basolateral, onde tu com 50 neurónios consegues ter uma distinção super clara entre valência positiva e valência negativa. Nós aqui estamos a trabalhar com centenas de neurónios, nós chegamos a analisar 1000 neurónios, portanto, não é uma questão de número. É efetivamente porque portanto, naquela região existe codificação a nível populacional e isto que nós estamos a falar de 80 e tal % da acurácia não é assim tão mau considerando as acurácias que nós vemos às vezes também noutras regiões. Claro que não é 90 e tal % como nós queríamos ter, mas não é assim tão mau. Eu já vi artigos publicados onde as pessoas têm 65%, mas e é estatisticamente significativo e as pessoas acham que aquilo é uma boa acurácia e 65% é um pouco acima de chance, não é? Quer dizer, eu questiono-me o que é que aquilo é. Eu não acho que é o número de neurónios, portanto, é isso que eu te queria dizer. Eu acho que é mesmo porque esta região recebe imensa informação e não está só a codificar valência, ela está a fazer muitas outras coisas. E como está a fazer muitas outras coisas, tu naquele conjunto de neurónios vais ter neurónios que são importantes para a valência, neurónios que são importantes para a parte comportamental, que é a resposta àquele estímulo, neurónios que recebem projeções do córtex sensorial, que dependendo da modalidade do estímulo, podem responder de uma maneira diferente. Portanto, aquilo é uma zona de integração e como tal é muito difícil, eu acho que nós não vamos conseguir ter acurácias acima disto que estamos a observar. E não acho que seja uma questão de número. Show. Perguntas? Mais? Mas é uma pergunta super pertinente, claro. Nós também inicialmente achávamos que poderia ser que não tínhamos neurónios suficientes, mas a partir do momento em que tens 1000 neurónios e não consegues aumentar a acurácia que com 50 tu já tens, isso quer dizer alguma coisa, percebes? Eu olho para qual? Qualquer uma. O microfone aqui. Ah, perfeito.
Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela palestra. Me chamo Matheus, sou graduando de psicologia e eu fiquei muito curioso para saber sobre o paradigma relacionado ao lugar em que os ratos eles ficavam de acordo com a preferência do local e justamente se dentro dessas endorfinas que elas poderiam mostrar um preditor de diferença, de recompensa, e se utilizasse o paradigma colocando opiáceos para envolver uma diferença dessas endorfinas, como é que ficaria justamente esses clusters, DMN1 e o 2? Se seria o mesmo Ok. padrão, seria diferenciado? Ok. Pronto, aquele teste que nós fizemos, que é o CPP, Isso. nós já sabemos, existem muitos estudos que se tu deres, por exemplo, morfina, que é um opiáceo, se deres morfina ao animal, ele obviamente vai preferir o lado associado com morfina. Tá bem? Nós isso sabemos. Nós nunca fizemos registros com animais que levaram opiáceos. Nunca fizemos. Fizemos com animais que levaram cocaína. Está bem? Uhum. E o que é interessante é que nos animais que levam cocaína há uma predominância de respostas de neurónios D1 em relação aos neurónios D2. Portanto, para a cocaína, que também é valência positiva, mas é uma droga de abuso, parece que há uma assimetria na resposta entre neurónios D1 e neurónios D2. Agora, o que é que nós vimos também em relação à adinorfina, que era outra pergunta, nunca vimos com opiáceos, se era libertado ou não. O que nós vimos em relação à dinorfina com cocaína é que há um aumento da libertação de dinorfina no VTA quando os animais recebem cocaína. Perfeito. Muito obrigado. Mais perguntas? Tem? Pronto. Oi, doutora, tudo bem? Boa tarde. É só uma pergunta assim, de curiosidade. A senhora falou que a dimorfina ela vai estar ali associada também à previsão de erro, né? Que vai estar ali, vai identificar o erro. E a Nossa dopamina, hipótese. isso. E a dopamina, ela também participa dessa previsão de erro. E aí eu queria compreender se existiria alguma relação dessa dimorfina e da dopamina, já que eles realizam a Claro. mesma função em relação a isso. Ótima pergunta. O que é que nós estamos a fazer atualmente? Estamos a fazer registros em simultâneo de dopamina e de dinorfina. Ok? Para responder exatamente a isso. Mas há aqui uma coisa que temos de ter em consideração, que é, eu estou a registar dinorfina no VTA, nos corpos celulares de VTA, e a dopamina que codifica o que nós designamos às vezes por Reward Prediction Error, não é? Normalmente, também existe nos corpos celulares, a atividade do VTA existe esse Reward Prediction Error, mas a dopamina que é libertada é no accumbens. Uhum. Está bem? Portanto, por isso, é expectável, o que nós estamos a fazer atualmente é registar a dopamina no accumbens core e dinorfina no VTA e perceber qual é a relação. Porquê? Porque os receptores de dinorfina no VTA existem em neurónios dopaminérgicos e também poderão existir em neurónios GABAérgicos daquela região. Portanto, ao libertar dinorfina lá, tu podes estar a mudar a atividade dos neurónios dopaminérgicos, direto ou indiretamente. E, portanto, podemos estar a afetar a libertação de dopamina no accumbens. E, portanto, o que nós estamos a fazer atualmente é estes registros em animais normais e em animais onde nós deletamos geneticamente a dinorfina. Isto é, nós temos animais onde conseguimos deletar a dinorfina e ver qual é o impacto que isso tem na libertação de dopamina, que é exatamente para responder essa pergunta, que é uma ótima pergunta. Eu não tenho a certeza do que é que vai acontecer, por isso é que eu deixo sempre ponto de interrogação. Parece que está a codificar erro, que está a contribuir para a codificação de erro, mas eu ainda não tenho as provas definitivas que isso está a acontecer. Espero que com estes registros consigamos responder essa tua pergunta. Obrigada. Você Passa. pergunta? Eu tenho, mas depois eu falo com ela. Audiência, tem mais alguém com perguntas? Eu não Mais estou a ver alguém? ninguém. Eu sei que a Ana está apertada de horário. Se alguém tiver pergunta, a hora é essa, senão a gente deixa para outra oportunidade.
Eu tenho as minhas. Também mas podem enviar um e-mail. Sim. Mas saiu coisa muito interessante aqui, essa coisa da incerteza, né? Assim, um experimento que a gente não trabalha com um valor já atribuído, mas trabalha com o incerto, pode ser uma coisa bem interessante nesses planos de estudo de codificação cortical de valência. Sim, sim. Vamos conversar mais sobre isso. Mas aí são conversas outras. Eu acho que tem alguém querendo falar. É a Thaís que está querendo falar ou não? Não sei. Não, tava. Tranquilo? Tranquilo? Então, se não tem mais perguntas, o que é que me resta agradecer mais uma vez a Ana pela aula gigante, aula espetacular de codificação de recompensa, valência. Quem não sabia, tenho certeza que aprendeu um bocado hoje. Deu para entender também que tem um laboratório assim, rico em técnicas, né, para estudar isso, na Universidade do Minho, em Braga, e que existe uma longeva colaboração já são 10 anos trabalhando juntos já, completou agora esse ano. Então tem muita gente nesse trânsito aí, né? Foram 3 ou 4 pós-docs já, não lembro agora. Tem 3 ou 4 no... 3. 3. E tu vieste e depois mais 3. Exatamente. Então é uma via... O Ivaldo abriu as portas. É uma via movimentada essa Recife-Braga, então, e bem produtiva, eu acho. Então, vamos aproveitar, tá bom? Ana, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas, foi um prazer. E se tiverem alguma questão que entretanto surja, estou disponível, podem me enviar um e-mail. E muito obrigada mais uma vez, Nivaldo, pelo convite. Foi mesmo muito agradável estar aqui com vocês. É uma honra. Esperamos uma visita presencial na próxima, muito em breve. Boa, tá boa. Obrigada a todos. E boas festas para todos. Muito boas festas. Bom ano. Boas festas. Um grande abraço. Um abraço, Ana. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Vou parar aqui a gravação. Deixa eu parar.